reforma tributária, 5 propostas diferentes. Meu amigo, se você quer saber qual vai ser o impacto da reforma tributária para você que tem conta em banco ou não tem, então preste atenção na matéria que nós estamos trazendo hoje aqui no nosso canal de notícias. Informação com qualidade para você. Todos os dias você encontra no canal de notícias. E a matéria de hoje é do IG Economia. E nós vamos desenrolar ela para você com todo carinho. Ao final, se você gostar da matéria, deixe o seu comentário no vídeo ou se inscreva no nosso canal. Então preste atenção aí. Governo, Câmara, Senado, empresários, estados e municípios elaboraram versões da reforma tributária. Simplificação do sistema é o ponto em comum em todas elas. É isso mesmo, meu amigo. Com a reforma da Previdência bem encaminhada no Senado, o Congresso agora está mirando a próxima pauta econômica. E sabe qual é? É a reforma tributária. Até o momento já foram elaboradas pelo menos 5 versões diferentes sobre as alterações a serem feitas nos impostos. Por abranger interesses de vários grupos, cada um tratou de elaborar a sua proposta, ou seja, estados e municípios, empresários, Senado, Câmara e Governo estão aí imbuídos e coesos na reforma tributária, e ela é o assunto mais delicado para acabar e pode aí acabar interferindo em diversos interesses, pontua o especialista em direito tributário e processual tributário Bernardo Brzezinski, sócio da Martelli Round Brzezinski e advogado. É isso mesmo, meu amigo. Para ele, por sempre haver uma visão política por trás das propostas de reformas dos sistemas tributários, é natural que surjam muitas sugestões, mas todas com o objetivo de simplificar a tributação, especialmente a incidente na cadeia de produção e consumo, enquanto o governo quer impor um imposto único, a princípio, se a participação dos estados e municípios, ou seja, sem os municípios e o estado, e também a indústria que quer um imposto simplificado sobre a produção. O setor de serviços defende a tributação sobre a movimentação financeira e os governadores temem perder mecanismos de incentivo, o que motivou o envio de uma alternativa própria à reforma. Sendo assim, ainda que não tenham entrado em discussão oficialmente, o assunto promete render debates intensos, tendo em vista que, diferentemente do que aconteceu com as mudanças na aposentadoria, o tema não está concentrado apenas em uma única proposta enviada pelo governo. O governo avalia corrigir faixas de isenção de imposto de renda pela inflação. Se a gente for buscar aí desde a Constituição de 88, muitas oportunidades foram discutidas e trazidas à tona até o momento do que as ciclos de até agora. Lembra o especialista em direito tributário e processual Monroe Onsen, sócio da Marins Bertoldi Advogados. Segundo ele, todas as propostas anunciadas até então tendem a simplificar a estruturação tributária, mas algumas com maior concentração dos recursos na mão da União do que das outras. O grande ponto que vem sendo discutido é que estados e municípios, no caso aí, confiam na União e vice-versa. Cada grupo quer ficar com a parcela da arrecadação, analisa Olsen, utilizando como exemplo a Lei Candir, norma que estabelece que a União compense os estados pelo imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, que não vem sendo repassada como devia. Então, preste atenção aí nos
principais pontos da proposta, ou melhor, das propostas. Na avaliação aí de Brzezinski, há muito ponto, ou seja, há muitos pontos semelhantes entre as sugestões. Confira as principais aí mudanças, os principais pontos de cada uma delas no infográfico que nós vamos trazer para você aqui na matéria. A proposta do governo é que ao menos especifique ou aí trate mais das necessidades de simplificação de tributos federais, sem certeza de que os tributos devem ser unificados. As alterações no imposto de renda também é um dos pontos, afirma aí o especialista em direito tributário. Já a reforma da Câmara aposta na estrutura de impostos sobre o valor agregado com alíquota uniforme, ou seja, uma só alíquota para todos os bens e serviços e o imposto seletivo tributário no caso, há mais aqueles bens que a União entende que o consumo deva ser desestimulado. Bom, a ideia do Senado é semelhante, mas inclui um rol de tributos substituídos ou outros impostos, ou imposto sobre bens e serviços, nesse caso seria de competência estadual, e o imposto seletivo de competência federal. O lado positivo dessa proposta é que ela já pretende uma redistribuição das competências tributárias. Inclusive, a justificativa do projeto aponta para o fato de que o Brasil se tributa excessivamente o consumo e que haveria uma necessidade de promoção da maior progressividade do sistema, acrescenta o especialista da Martelli Advogados. De acordo com ele, a proposta do empresariado destoa das demais, mas também visa a simplificação. O objetivo é a substituição de todos os tributos por um só, incidente sobre todas as transações financeiras, em uma alíquota de 2,5%. Das propostas apresentadas, é a mais regressiva e prejudica as cadeias de produções longas, o que é geralmente o caso dos produtos com maior sofisticação produtiva, explica. Enquanto isso, as propostas dos estados é semelhante à da Câmara, prevê mecanismos interessantes de restituição do imposto único àqueles de menor renda e a tributação apenas no destino, para evitar a guerra fiscal. Independente de qual seja escolhida, a necessidade de uma reforma tributária é unânime entre os especialistas. Nosso sistema tributário, na prática, é regressivo, porque onera mais quem ganha menos e é muito complexo. Já exige muitas horas de trabalho dos empresários para o cumprimento de deveres, os acessórios e gastos com assessoria. Foi ressaltado aí pelo especialista. Ou se ainda complementa o raciocínio defendendo que é essencial que exista uma reformulação. É preciso haver simplificação imediata do sistema para diminuir a corrupção e inversão de valores em relação à tributação sobre consumo, renda e propriedade. Então você vai vendo aí a reforma da tributária. No caso aí, a Câmara apoia a proposta do deputado Baleia Rossi, elaborada pelo economista Bernard App, no caso a PEC 45 de 2019. Em resumo, a ideia é acabar com os tributos IPI, PIS, CONFINS, ICMS e ISS. Então você tem aí acabar com os impostos federais, estaduais e municipais. No lugar deles, ser criado um imposto sobre bens e serviços, o IBS, que no caso a receita seria dividida entre a União, estados e municípios. O texto também prevê o fim do incentivo fiscal, a transição completa aí no caso que seria de 50 anos. Você vai ter aí outra parte aí, é Senado Federal. Bom, os senadores assinam a PEC 110 de 2019, que é bem semelhante ao texto do deputado Luiz Carlos Rauli, apresentado em 2004 e aprovado na Comissão Especial da Câmara em 2018. Nessa proposta, a ideia é simplificar os impostos por meio do IBS. No entanto, os tributos
Os tributos também seriam afetados, como IPI, PIS, CONFINS, IOF, Salário Educação, CID, C, SLL federais, ICMS estaduais e ISS, que é municipal, ok? Você tem aí outra, que é a do Ministério da Economia. Bom, a equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes, pretende fazer a fusão dos tributos federais, como PIS, CONFINS, IPI, uma parte do IOF, talvez a CSLL, criando um imposto único federal, que não inclui estados e municípios. A PEC ainda propõe um fim da contribuição ao INSS, que é paga por empresas sobre a folha do pagamento. A reforma do governo também prevê nas regras do imposto de renda, com a simplificação das regras do IRPJ, pago por empresas, e a criação do chamado IR negativo para pessoas físicas, que teoricamente pagaria aos mais pobres em vez de serem cobrados tributos. Esse aí, no caso, é a proposta da reforma do ministro, que você vê aí que ele vai, no caso, diminuindo o imposto para os empresários, e aí vai mexer também na parte estadual e também municipal. Já a proposta dos municípios, a alternativa do secretário da Fazenda dos estados é inspirada na PEC que tramita na Câmara, tirando da União a gestão do tributo único. O objetivo é garantir a autonomia dos estados e resolver a questão dos fins dos incentivos fiscais. Tem aí também a proposta dos empresários, que no caso aí os empresários bolsonaristas do movimento Instituto Brasil 200, com o apoio do presidente do PSL, Luciano Bivar, apresentaram uma proposta que cria um imposto único federal, o IUF, que substitui todos os tributos, incluindo IPTU e IPVA, que incide sobre a movimentação financeira nos moldes da extinta CPMF. As exceções seriam os impostos de renda e os tributos regulatórios com contribuições sobre. Então tá aí, se você tiver vai ter um imposto sobre a contribuição que você fizer aí, sobre os tributos que vocês tiverem regulados pelo governo federal. Então, se você tiver alguma dúvida referente a essa reforma tributária, você, meu amigo, pode tirar suas dúvidas deixando um comentário no nosso vídeo. A gente vai continuar aqui no canal de notícias tomando conta sobre como está rolando a reforma da Previdência. Mais informações a gente vai trazer para você. Hoje nós trouxemos aqui, dia 12 de agosto de 2019, 5 propostas diferentes sobre a reforma tributária e como elas podem afetar tanto o trabalhador quanto o empregador, e também a você aí que tem uma empresa ou aí é produtor, ok? Um abraço a todos, fiquem todos com Deus. Se você quiser compartilhar a matéria, você pode ficar à vontade, mas não deixe de se inscrever no nosso canal, e se tiver dúvida, você já sabe, é só deixar um comentário no nosso vídeo ou no nosso chat assim que o nosso vídeo for publicado. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus, e até a nossa próxima matéria no canal de notícias. A matéria de hoje é do IG Economia e também do Brasil Econômico. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima matéria no canal de notícias.